Curitiba vai falar de uma turma que é apaixonada por trens. Tão apaixonada que traz essa paixão para dentro de casa. Claro que a gente não está falando desses trens aqui, a gente está falando do modelismo ferroviário. Para entender bem do que estamos falando, é preciso desacelerar, parar, para observar a imensidão de detalhes que transformam esses pequenos ou até grandes projetos em um mundo à parte. A 5ª Mostra de Ferromodelismo voltou a acontecer após 2 anos de pandemia e atraiu muita gente à estação de embarque da Rodoferroviária de Curitiba. É a nossa 5ª mostra do evento de ferromodelismo. As nossas 3 primeiras edições foram no Largo. A última, em 2019, foi aqui na plataforma da Rodoferroviária. E 2 anos depois, a gente está voltando, todo mundo com saudade de se reunir, encontrar os amigos que vêm de São Paulo, de outros estados, de Santa Catarina, e se confraternizar desse hobby que a gente pratica. Com que trabalha essa associação de ferromodelismo? Então, a nossa associação, ela tem 2 linhas, vamos chamar, principais. A gente procura fazer o hobby e preservar a memória ferroviária. Se vocês observarem nas imagens que forem gravadas, tem vários elementos que contam a história da ferrovia. Tem um mapa atrás que remete a um mapa da ferrovia do início do século passado. Tem vários modelos preservados. Nós temos uma biblioteca aqui em cima, no ático ali, com vários elementos, com vários livros, projetos muito antigos da época da Rede Viação Paraná-Santa Catarina. Então tem projetos lá dos anos 30, por exemplo. Então a associação ela tem um caráter um pouco mais amplo também. De guardar as memórias, de revivê-las também. Tentar preservar o máximo possível dessa memória. O hobby ele é um elemento muito amplo, ele reúne pessoas com diversas habilidades, desde algumas pessoas que gostam de maquetes, efetivamente, construções, ou pessoas envolvidas com eletrônica, com elétrica. Então é um hobby multifacetário. Inclusive, muitas crianças vêm com os pais aqui que eles gostam de trem, que eles vêm aqui, eles são nossos associados mirins aqui, nossos associados kids. Falando, sobre a presença das crianças, às vezes alguém olha de fora, acha que o ferromodelismo é uma brincadeira, né? Não tem como. Fica mexendo com carrinhos pequenininhos, aquela coisa, mas é uma brincadeira bem séria, né? Isso, é um hobby, né? Tem muita gente que gosta de futebol, acompanha todas as copas, ou tem outros hobbies, né? Carro. Esse é o nosso hobby. É séria por quê? Porque, como eu comentei, envolve diversas especialidades, envolve a pessoa estudar para poder modelar da melhor forma possível, envolve, né, toda a preparação de como construir essa maquete, fazer a compra, a seleção dos materiais. Então a amplitude disso é legal. E também serve, né, como para você fugir da correria do dia a dia, você descarrega ou melhor, recarrega as baterias com algo prazeroso. E realmente as crianças foram o público principal que circulou pela exposição. Os olhinhos atentos aos detalhes tão próximos da realidade e encantadas com a perfeição e a movimentação das engrenagens das mini-cidades. E teve criança expondo sua coleção ferroviária também. Isaac, 10 anos, esteve entre os diversos expositores. E como é que começou essa história com trens aí? Começou quando eu ganhei um Thomas, 1 ano. 1 ano? 1 ano. Eu queria bastante aquele trem, já assistia desenho animado e eu gostava. E depois você só foi pedindo mais trens de presente? Sim, eu pedia mais trem. Quantos trens você tem hoje? Eu tenho mais de 54 locomotivas. Tudo isso? Aham. E quantos Thomas? Que eu vi que você tem a turma toda ali. Eu tenho quase 109, quase 100 Thomas. Tudo isso. E me conta a história dessa maquete. Faz pouco tempo que você está com ela, né? Tô com ela desde 2020.
você vai colocar mais coisas, casas, árvores? Sim, é isso. Essa é a ideia. Aham. Deixar igual essas outras grandes aí. Sim. E você trouxe 3, então, trilhos aqui para o pessoal ver. É, isso. E me diz uma coisa, sua família também gosta de trem? Acho que sim. Acho que sim. Aham. Eles te ajudam bastante? Sim. Que legal. E o que você está achando da exposição, de ter muita gente que gosta de trem junto aqui? Eu gosto. Tô gostando agora. Você está ficando famoso, né? Tô. E são essas paixões que começam cedo, que acabam transformando a vida. Mas para muitos, o ferromodelismo chegou mais tarde, mas ainda em tempo de grandes realizações. E aqui nessa super exposição de ferromodelismo, a gente vai conversar com o Balan, que é o autor dessa maravilhosa maquete aqui. Balan, o que é a sua maquete? Essa maquete é uma siderúrgica do tipo que existia nos Estados Unidos na metade do século passado e um pouco antes. Então eu resolvi fazer essa maquete para mudar a temática, que normalmente você tem maquete de cidades rurais, alguma cidade, né? Eu resolvi mudar, escolher um tema e para isso eu tive que pesquisar tudo para fazer. Essa, na realidade, ela representa uma siderúrgica que existia no mundo todo, que todas, de um modo geral, saíram dos modelos americanos, né? Ela representava uma siderúrgica. Isso aí ela representa, não é uma siderúrgica, ela representa uma siderúrgica. Ótimo. Quanto tempo demorou para você fazer? Amanda, eu estou trabalhando nessa maquete desde outubro de 2010. Como isso não é só a minha sobrevivência, embora eu também faça maquete para vender, eu vou trabalhando nela à medida que é possível. Feriados, domingos, sábado e quando eu posso, durante o dia que estou mais livre. Mas já são de 2010 para agora, já fechando quase 12 anos de trabalho. Muito bom. E como que começou essa tua paixão? Na realidade, eu sempre via aquelas trenzinhos, né, em filmes americanos, e eu era apaixonadíssimo por aquilo, eu via aquilo, eu ficava louco, né? E aí, com a vinda da idade, a situação profissional mais tranquila, eu passei a prestar atenção. Mas o disparo foi a minha filha precisando fazer um trabalho no colégio e eu resolvi usá-la. A ideia dela, do projeto, para eu fazer uma maquete para ela. E como eu gostei demais daquilo, eu tinha uma mesa de ping-pong inútil. Aí eu falei, eu vou montar uma maquete em cima dessa mesa de ping-pong. Isso aconteceu em 89. E a partir daí eu passei a fazer maquete, fazer outras, algumas eu vendi, outras ficou comigo e aí assim por diante. Outras eu vendi, como aquela que está ali no saguão da Serra Verde, que também é minha, né? Vendi para eles fizeram por encomenda, né? Vendi para eles e começou daí, com a minha filha ajudando a fazer um trabalho de escola em 1989. E assim, eu imagino que muita gente fala assim, ela parece brincadeira. Você mexer com as coisas pequenas, ela parece brinquedo, mas no fundo é uma coisa que exige uma seriedade muito grande de trabalho. Amanda, na realidade, ela é uma brincadeira da qual a gente se apossa de um sonho do passado e que pode realizar agora. Então, se no passado não me tinha as condições financeiras, família muito pobre e tal, hoje eu posso, devagarinho, com limitação, que tudo isso é muito caro, eu posso realizar aquele sonho da minha infância. É uma brincadeira e a brincadeira só tem sentido quando você não está sozinho. Quando você compartilha essa brincadeira, é teu amigo que vem ajudar a fazer, é teu amigo que vem ajudar a montar, é teu amigo que vem curtir um sábado, de repente ele chega para ajudar, chega com uma linguiça, chega com uma carne, chega com uma bebida, para a gente passar um sábado se divertindo, brincando. Então, esse hobby, ele tem como característica principal essa agregação. Mas assim, eu imagino que uma siderúrgica não devia ter essas peças para montar, né? Como é que foi? Existiam, agora já não existe tanto, alguns kits que você compra na escala que você precisa. Só que uma boa parte do que está ali não existe disponível. Então eu tive que desenhar, mandar para alguém que cortasse as peças para mim, ele me mandou de volta e aí eu fiz a montagem, pintura, né? Então muito do que está ali é criação. Você tem que criar. As madrugadas de insônia, que antes eu ficava pensando nos meus pepinos, hoje eu penso na maquete. Eu ocupo minha madrugada de insônia imaginando coisas para maquete.
E às vezes, para não correr o risco de esquecer, eu levanto da cama, vou ao banheiro, tenho papel com caneta lá e anoto as minhas ideias e volto para a cama. Para não esquecer. Para não esquecer, para não esquecer. E algumas peças, né, a gente viu que você comprou, mas você estava contando até de um detalhe ali, que você precisava de um poste e de repente você olhou uma caneta e você viu que você tinha ali o material que você precisava. É por isso que eu estava comentando com você, fora da gravação, que quando eu começo uma maquete, uma pessoa vê um tablado vazio. Eu vejo uma maquete pronta. Porque quando eu chego no momento que eu decido fazer a maquete, ela já está, de certa forma, 80%, 85% elaborada na minha cabeça já. Então, daí para frente, eu passo 24 horas do tempo consciente olhando para as coisas. Então, aquele postezinho que eu te falei é uma coisa típica. Eu estava com um pedacinho de cano que eu peguei de uma antena de TV, estou dentro de uma papelaria, de repente eu olho uma tampa de uma caneta Bic e eu simplesmente, eu não vejo a tampinha colocada ali, eu vejo ela invertida como vidro de um postezinho que eu queria pôr uma lampadinha dentro. Então, essa coisa eu reconheço que não é muito comum. É por isso que 50 dos meus amigos acham que eu sou louco e os outros 50% têm certeza. Né? Então, mas é por aí. Então você passa a ter uma visão focada na solução desses tipos de problema. Então agora, me perguntaram, balando o céu, como é que você chegou à conclusão que um pedaço de antena, um pedaço de caneta Bic, um pedaço de cano de refrigeração e um tapa-furo virava um poste? Eu olho para o sujeito e falo, dá para fazer uma pergunta mais fácil? Porque não tem explicação lógica. Isso é um processo consciente, mas inconsciente, onde eu tenho dentro de mim o que eu preciso. E quando eu bato o olho em alguma coisa que pode se adaptar àquela minha necessidade, o consciente faz, bam, balan, é isso aí que você quer. Os materiais para toda essa produção milimétrica pode vir de diversas formas, principalmente da criatividade ou da compra de produtos prontos. E alguns desses produtos são produzidos de forma artesanal. E às vezes, esse trabalho começa como uma terapia. Eu tô aqui com o Cristiano Kiel, ele é de São Paulo, ele faz produtos, árvores, pequenas coisinhas para quem tem maquete, né, e quer incrementar sua maquete. Mas a gente contava aqui uma história muito bacana de como começou essa paixão, né, Cristiano? Sim. Olha, tudo começou com um estresse no trabalho, uma atividade que eu tinha anteriormente. E numa tarde de estresse extremo, eu saí para dar uma volta e eu vi uma vitrine, um trenzinho, uma réplica de um trenzinho, de uma locomotiva, numa loja antiga em São Paulo que hoje já não tem mais. E eu fiquei encantado com a fidelidade da réplica, com uma locomotiva original, de um tamanho original, real, quer dizer. E eu fiquei encantado, levei para casa, achando que eu ia chegar em casa, ia montar o trenzinho, ia guardar quando eu quisesse, pronto, depois só ia brincar quando desse tempo. Não foi isso que eu vi quando eu abri a caixa. Eu vi que eu tinha que estudar um projeto elétrico e eu não manjo nada de elétrica. Eu falei, poxa, eu comprei para eu poder me distrair, vai ser mais
algo que eu vou ter que me dedicar com o tempo, porque precisa de tempo. Eu falei, bom, tempo agora eu não tenho muito, mas encarei e tive sucesso. Alguns dias depois, o trenzinho estava rodando num tablado de 2,20 metros por 1,10 m. Ocupou a sua que mesa. Ocupou minha mesa, perdi metade da minha sala, mas valeu a pena. E coloquei o trenzinho para rodar. E fiquei me divertindo por meses assim. Até que eu comecei, através da internet, a conhecer pessoas do ferromodelismo que já tinham maquetes montadas já há algum tempo. E comecei e entrei nesse mundo do ferromodelismo, de paisagismo, de figuras, animaizinhos, área rural, tal, isso achei legal. Só que são peças, até então, nos anos, quando eu comecei no hobby, eram peças com custo muito alto. Falei, poxa, eu não posso bancar esse hobby, né, de um custo assim. Então, exatamente por isso eu comecei a desenvolver minhas peças, né? E aí, mas umas peças para minha maquete. A primeira peça que eu fiz foram umas carrocinhas. Aí fiz uma meia dúzia de peças e aí eu não tinha com quem dividir isso. Porque alguns amigos que não eram do ferromodelismo achavam bacana, achavam legal, mas falaram, o Cristiano enlouqueceu, voltou a ser criança. Então eu falei, pô, eu não vou comentar mais com os meus amigos, que eles queriam mais ir para um bar tomar uma cerveja. E eu queria brincar de trenzinho. Muito bom. E hoje você tem aí uma linha de produtos, né, para que realmente o paisagismo, para deixar uma maquete mais bonita, mais real. Muito bacana o material. Cada uma é feita por você. Sim, do zero. Assim, eu busco materiais diferentes. Às vezes eu já achei, eu trabalho muito com material reciclado. Às vezes eu estou assim, um caminho, andando na rua, vejo uma caçamba com um monte de resto de materiais que as pessoas estão jogando fora. Eu vejo assim e falo, isso é interessante. Eu já achei, por exemplo, um arranjo de Natal que a pessoa jogou no lixo. Eu passei perto, vi umas bolinhas bem pequenas. Eu já bati o olho e falei, poxa, isso dá para fazer um repolho. Muito bom! Entre as coisas que ele tem aqui, ele tem uma casa na árvore, que foi o que me chamou a atenção quando eu passei por aqui. Falei, que linda essa casa na árvore. Essa casa na árvore tem história na vida dele. Tem, a casa da árvore foi assim uma resposta para a minha mãe, tadinha, que não deixava eu fazer uma casa da árvore em cima da árvore. Ela só deixava eu fazer a casa, deixou eu fazer a casa embaixo de um pé de fruta do conde. E eu queria fazer em cima da casa, claro, né? Qual criança que não queria morar numa casa da árvore, né? Mas ela não deixou. Mas os anos se passaram e tal, mas na fase adulta eu consegui minha casa da árvore e várias outras. Faço todo o material. Se eu não encontro as varetas na espessura que eu preciso, eu mesmo desenvolvo, eu mesmo corto no estilete, na mão. Às vezes as pessoas chegam aqui e perguntam se eu faço impressão 3D, mas eu não faço impressão 3D, eu não trabalho, eu só trabalho, tudo realmente artesanal. Hoje você vive disso? Hoje, assim, a trancos e barrancos, né? Mas é legal, eu estou gostando. Hoje é minha atividade profissional. Diversão, terapia, fonte de renda. Pequenos no tamanho, mas com uma grande importância na vida de quem escolheu o ferromodelismo para fazer parte da sua vida. Olha, nós estamos realizando aqui a 5ª Mostra de Modelismo Ferroviário, que ela é realizada com várias participações aqui, mas particularmente pela Associação Paranaense de Ferromodelismo e Memória Ferroviária. Essa entidade, ela se dedica a isso, por isso que a maquete está sendo construída aqui, para mostrar esse trecho de Curitiba até o litoral,
e para a gente criar nas novas gerações esse gosto pelo transporte ferroviário, seja ele de carga ou seja de passageiros, que por políticas que não vêm ao caso aqui, nós abandonamos essa área em prol de caminhões transportando as coisas, e foi um dos maiores erros da história do país em termos de desenvolvimento. Então, quando a gente se reúne aqui, o grupo, a associação, para fazer uma mostra dessa, é porque nós sabemos que vem muita criança, e essas crianças poderão desenvolver um hobby que foge do joguinho da TV, que foge do joguinho comprado pronto, que mantém a criança estática ali na cadeira, fazendo aquilo, fissurada. Nós não queremos isso. Nós queremos que as crianças também entendam que quando você executa uma coisa dessa, não existe um hobby sendo executado. Existe uma série de atividades que você vai realizar, ou sozinho, se você tiver muita habilidade, ou com os amigos, dividindo tarefas. Um entende de eletricidade, outro entende de eletrônica, o outro sabe pintar, o outro sabe modelar, o outro sabe a eletrônica dos trens, dos vagões. Então você soma essas habilidades em volta de um grupo de amigos, de desejos comuns, de paixões comuns, para você realizar uma tarefa. E esses momentos, como você compartilha aquilo que você gosta, eles costumam ser muito agradáveis. Parabéns pelo seu Obrigado, trabalho, obrigado. é lindo e Obrigado. assim, ó, continue construindo aí esses sonhos. Eu vou dizer o seguinte, eu já estou passando de 70 anos de idade, então eu vejo que a vida se afunila, né? Mas o que eu espero desse afunilamento de vida? Que a luz que eu vejo lá no final não seja a luz do trem que está vindo sobre o trilho, mas do túnel que se abre para uma nova luz. Quem não pôde comparecer aqui, né, nesta edição, né, teremos aqui 2 dias aí dessa mostra. Como é que faz para poder ver esses trabalhos? Então, todo sábado à tarde, tá? A partir das 15 horas até as 18 horas, a associação está aberta aqui na rodoviária para todas as pessoas que quiserem conhecer o hobby. Aparecem aqui, vão conhecer, vão ser bem-vindas e vão nos ajudar na nossa maquete em obras aqui. A gente tem uma maquete que está sendo construída, que o objetivo é recriar os principais cenários de Paranaguá até Curitiba. Então vocês devem ter filmado, né? A gente está na parte do litoral, então tem o que vai ser o porto de Paranaguá, a estação de Paranaguá, mais o trecho inicial. Com o passar do tempo, a gente vai chegar com uma recriação do cenário de Curitiba, da ferrovia Curitiba-Paranaguá, lá dos anos 50, mais ou menos. Que legal. Então quem passar por aqui vai poder ver e de repente até colocar o seu dedinho nessa maquete também. Todos estão convidados a participar, a trabalhar, a aprender e a ensinar aqui na associação. Eu vou viajar de trem, você vai também. Só falta comprar passagem, pro velho trem. Parou! Mãozinha pra frente, dedinho pra cima, cabeça pro lado, linguinha pra fora. Aê! Quem gostou da música vai palmar! Muito bom! E eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Se você quiser assistir mais uma vez, é muito simples, é só acessar as nossas redes sociais. Te espero na próxima semana. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer?
Viveremos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras